Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo, estudante de matemática da UNB, e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre geometria plana, né? Que é essa geometria que eu estou aqui nesse espaço, né? Cheio de triângulos, né? Círculos. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Então, aqui um pouco sobre o que eu falei e sobre geometria. Em específico, a gente vai falar sobre triângulos, né? São um tipo de figura geométrica, né, que é bem clássico, né, que a gente já conhece bastante, mas a gente vai estar relembrando aqui e vendo a especificidade, né, de cada triângulo, né, como cada triângulo se comporta, enfim. A gente vai ver um pouco mais sobre triângulos. Antes de começar, vamos revisar conceitos aqui iniciais sobre geometria. Geometria é uma área da matemática que a gente usa para trabalhar figuras, né? Em especial a geometria plana, né? São figuras. Para eu desenhar figuras, eu preciso de pontos, né? O ponto é a coisa mais básica na geometria, os pontos. Aqui eu desenhei alguns pontos, né? E ponto é isso. São lugares, né, geométricos, né, que não tem dimensão, né, ele é só um ponto. Daquilo do que nada parte, né, que é a definição clássica de Euclides, né. Euclides foi um dos principais geômetras da matemática, né, e no seu livro Os Elementos, ele traz toda essa definição de pontos, retas, então, para quem tiver bastante interesse, é só procurar. Na internet tem bastante coisa. É, o, segundo, é, o segundo item essencial da geometria são as retas. Desenhei aqui algumas retas, né, de exemplo. Isso são retas do plano, e a reta nada mais é que um conjunto de pontos, né? Você está ligando vários pontinhos um atrás do outro que vai formar uma reta. Nesse desenho não ficou tão claro, mas o sentido de reta é isso. Conjunto de pontinhos, né, ligados assim um do lado do outro, né, infinitamente, que vai formar uma reta. E daí eu posso desenhar retas de vários formatos, né, igual está aqui. Retas paralelas, né, uma do ladinho da outra. Retas que se cruzam, né, eu posso sair cortando as retas, né. São esses tipos de posições que tem entre as retas, né. E uma reta solta, como tem aqui também. E com retas, né, com esse jeito de desenhar retas, a gente consegue fazer ângulos, né? Se eu desenho duas retas paralelas, né, elas não se cortam, como está aqui em cima, existe também um ângulo entre elas, mas elas não formam um ângulo, porque um ângulo é sempre entre uma reta cortando as outras, né? Como a gente tem aqui. Duas retas, né, formando um ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. Essa é a reta chamada de reta A e a reta B. Isso, na verdade, não são retas, são segmentos de retas. Então, o que seria esse segmento? Quando uma reta é algo infinito, né? Então, ela começa aqui, mas ela vem do infinito e vai para o infinito. Quando a gente segmenta a reta, a gente pega só um pedaço dela. Então, eu pego um pedaço de uma reta e o pedaço de uma outra reta, e isso vai me formar um ângulo. Essa é basicamente assim uma definição de ângulo, né? Para a gente lembrar que isso são elementos da geometria plana também. Além disso, a medida de um ângulo é a distância entre essa reta A e a reta B, né? Segmento, né, no caso. Segmento de reta A com o segmento de reta B. Essa é a medida do ângulo. Então, essa medida, ela tem um padrão, né, que a gente usa, né, de acordo com a circunferência, e ela varia entre 0 e 360 graus. A gente mede ângulos sempre em graus, né, de acordo com uma circunferência, e ela varia de 0 a 360 graus.
É sempre assim, né? Só revisando aqui basicamente, né, o que é ângulos. Então a gente parte agora para os triângulos, né, que é o tema da nossa aula. Triângulos nada mais é que segmento, né, de retas, né, ligados, né, três segmentos de retas ligados uns aos outros, né? E é uma espécie de polígono também, né? O polígono é quando a gente liga esses segmentos de um ponto ao outro, formando uma figura. Pode ter mais de três lados, né? Pode ter quatro, cinco lados. Polígonos tem quantos lados você puder e quiser desenhar. Mas no caso específico de triângulos, é três lados. E triângulo também, porque a gente está formando aqui três ângulos, né? Em cada segmento de reta aqui, né? A gente está formando um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo gama. E com isso a gente consegue trabalhar muita coisa em geometria, né? Porque se a gente para pensar que o triângulo é a base, né, de várias outras figuras, eu posso decompor várias figuras em triângulos. Então, se eu sei muito sobre triângulo, eu sei muito sobre outras figuras também. Então, por isso que é importante estudar triângulos, né? Aqui um exemplo, né, de triângulos na vida da gente, né, um telhado de uma casa, né? Pode ser que o da sua casa não seja triângulo, mas muitas casas têm um formato triangular, né, no telhado. E tem vários exemplos na nossa vida, né, de triângulos. Aquelas piso de casa também, às vezes, né, tem formato triangular. Várias coisas têm um formato triangular. Por isso é muito interessante estudar triângulos, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação dos triângulos. Como é que a gente pode dar nomes, né, e selecionar cada um de acordo com uma propriedade que ele tem. Na matemática a gente sempre faz isso, né? Sempre está dando nomes, né, a coisas com propriedades diferentes, né? E no caso de triângulos a gente consegue classificar eles em ângulos e lados. Então, essa é a classificação básica que a gente faz. Um triângulo tem tantos lados, então ele ele tem lados de tais tipo, então ele é um triângulo com tal nome. Tem ângulos de tal tipo, então ele é um triângulo com outro nome. A gente vai começar então com o triângulo mais comum que a gente pode desenhar, né? É o escaleno, né? E ele tem lados diferentes, né? O que seriam lados diferentes? Lados com medidas diferentes, né? É óbvio, né, que sempre vai ter lados diferentes, mas a medida de cada lado aqui, ela é diferente. Então, a medida desse lado maior, vou chamar aqui de 3, né? Vou fazer 3 risquinhos. A gente faz esse risquinho, né, em cada lado para fazer justamente isso que eu estou falando, né? Quais são os lados do triângulo, né? Então, esse seria um lado 3, estou chamando de lado 3, esse eu vou chamar de 2 e esse de 1. E eles são todos diferentes, né? Então, esse lado 1 ele é bem menor do que o lado 2, né? A medida dele é bem menor do que a medida do lado 2. E a do lado 3 é a maior de todas. E eles estão compondo aqui essa figura. Ele é chamado de triângulo escaleno. Já o triângulo isósceles, ele é o triângulo que possui dois lados iguais. Por isso eu escrevi aqui, dois lados iguais. Então, eu vou chamar de 1 o lado aqui de baixo, né, que é o menorzinho, e 2 esse lado aqui. Então, tá vendo que eu fiz dois riscos, né, tanto em um quanto no outro? Esses riscos, né, representam que os lados desse triângulo são iguais. E daí ele é isósceles. Ah, mas é assim, isso é só um desenho que eu fiz. Eu posso ter um triângulo com a base bem maior e os lados iguais serem menores, tá vendo? Aqui continua sendo um triângulo isósceles, né? Com dois lados de cima igual e a base bem menor do que a base desse triângulo que eu fiz anteriormente. Esse é isósceles, né? Isósceles vem uma palavra. Essas definições, né, vêm sempre do grego, né? Assim, porque eles trabalharam muito com geometria, né? Deram muito nomes aos bois, né? Aqui no caso da matemática. E isósceles, né? Decompondo a palavra, né?
esse prefixo iso é sempre igual, é o significado desse prefixo, iso de isósceles, tá ok? Uma outra forma da gente classificar triângulo pelo tamanho do lado é o triângulo equilátero. Ele, no caso, vai ter todos os lados iguais, a medida de cada lado aqui é igual, e a gente chama ele de equilátero. De novo, né, o prefixo da palavra equi vem de igual. Isósceles, no caso, também, né, e equilátero de igual. Tá ok? Outro tipo de classificação que a gente usa é o tipo de ângulo, né, que o triângulo vai formar. Aqui a gente fez triângulos quaisquer, né, assim, com vários tipos de ângulos, né, vários tipos de lado, né, mas no caso da classificação por ângulo, a gente não importa tanto o tamanho do lado, importa exatamente o tamanho do ângulo. Então a gente precisa saber de medida de ângulos, né. Um triângulo equilátero, desculpa, que eu já estou repetindo, deixa eu só passar. Aqui no caso dos ângulos, a gente faz a classificação de acordo com o ângulo reto, né, que é esse ângulo aqui de 90 graus. A gente chama ele de ângulo reto simplesmente por ele formar esse padrão aqui, né, assim, se você imaginar, aqui embaixo seria o chão, e aqui em cima uma parede, né? Então, parede forma um ângulo reto. Parede e o chão sempre formam um ângulo reto, desde que o pedreiro tenha construído certinho a parede. E, bom, nesse caso do ângulo reto, né, a gente tem um nome também para o triângulo, né? Ele vai ter um ângulo de 90 graus, né? Um dos ângulos do triângulo vai ser 90, e a gente vai dar um nome que eu vou mostrar na próxima página. Também tem o caso em que é agudo, em que é menor do que 90 graus, né? Também tem um nome para esse triângulo, é específico, né? E um obtuso, que é acima de 90, né? Obtuso, então maior, acima de 90 graus. Né? Deixa eu só desenhar aqui. Esses ângulos, eles seriam... a gente viu que o de 90 é a medida do chão com a parede. Então a parede fica reta, né? Esse é o ângulo reto. Agora, menor do que 90 seria alguma coisa desse tipo, né? Um ângulo menor do que 90. E um ângulo maior que 90, ele é mais aberto. Então, ele seria alguma coisa desse tipo assim. Tá ok? Aqui o ângulo de 90 graus, né? E a classificação que a gente usa, né? Então, só relembrando, a gente tem ângulos reto, né, que é esse, o ângulo agudo, que é um pouquinho menor do que o reto, e o ângulo, eu vou desenhar aqui, obtuso, que é bem maior do que o ângulo reto. Então, esse aqui é o obtuso, reto e agudo. Aí, no caso do ângulo reto, a gente vai ter o triângulo retângulo, né? Esse triângulo eu vou desenhar aqui. Ele vai ter um ângulo de 90 graus. É somente um, viu? Não vai ter mais de um, porque já deixa de ser triângulo. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Como é que é isso, né? De deixar de ser triângulo. Mas um triângulo retângulo, ele só vai ter um ângulo reto de 90 graus. Esse é o desenho clássico. Eu posso desenhar ele de uma outra forma também, né? Com um ângulo aqui em cima. Ou então eu posso fazer ele com dois lados iguais, né? Que a gente pode fazer vários tipos de triângulo retângulo, mas o mais importante é que ele tenha esse ângulo. E esse desenho, né, com um ponto no meio, é o símbolo do triângulo retângulo. Então, sempre que você vê em prova e tudo mais, isso aqui vai estar significando um triângulo retângulo, né? No caso do ângulo menor do que 90, a gente tem esse nome aqui, né, de acutângulo. Se você parar para pensar, acutângulo, né, esse acu vem de agudo, né, de ângulo agudo, que é o que eu falei anteriormente, né, que é menor do que 90 graus.
Daí a gente pode ter todo tipo de triângulo também, desde que ele tenha os seus ângulos menores do que 90. Então, o caso do triângulo equilátero, por exemplo, que é o mais simbólico, ele não está tão equilátero, vou desenhar um melhorzinho. O caso do triângulo equilátero, ele tem ângulos sempre menores que 90 graus. Se você reparar bem, o ângulo menor do que 90 eu desenhei dessa forma. E todos os três ângulos, né, o ângulo alfa, beta, gama, desse triângulo equilátero, eles têm menos que 90 graus. Em especial, no caso do triângulo equilátero, eles têm, esses ângulos a gente já pode saber, né, que eles medem 60 graus. Mas isso também a gente vê no próximo vídeo. E o último caso, né, de classificação a partir de ângulos é o obtusângulo. Então aqui a gente vai ter ângulos maiores que 90. O ângulo maior que 90 eu vou pegar aqui, que a gente tinha definido, né, e só vou puxar aqui. Então esse é o caso de um ângulo, um triângulo obtusângulo. Aqui novamente, né, obtusângulo, né, uma palavra bem grande, mas também vem do nome obtuso. Obtuso com ângulo, formando obtusângulo, esse tipo de retângulo. Aqui o caso do triângulo equiângulo, né, que também é equilátero. Então, um triângulo que, isso é via de regra, né, sempre vai acontecer dessa forma. O triângulo que tem três ângulos iguais, três lados iguais, ele vai ter sempre três ângulos iguais. Isso, estou falando aqui, mas isso é bem justificado na matemática, tá? E os ângulos deles vão sempre medir 60 graus. E é isso, galera. Essa classificação. As próximas aulas, os próximos vídeos, né, a gente vai estar falando um pouco mais sobre triângulo. E é isso. Obrigado.